Bem-vindos a mais um devocional noturno. Seguimos com o devocional de Charles Spurgeon. Vou deixar o link do devocional aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em ter esse devocional. Ele é muito lindo, muito poético e não costuma massagear nosso ego. E enfim, vamos seguir. Hoje é o devocional do dia 4 de janeiro e a passagem bíblica de referência está lá em Gênesis 42, versículo 8. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Essa passagem se refere à história de José, que vira governador do Egito. Muitas pessoas conhecem essa história. Só que tudo na Bíblia gira em torno de Cristo, a gente já sabe disso, né? E quando a gente lê a história de José, entende que a gente entende que Cristo estava ali também, na representação de alguma forma. Então é nessa reflexão que Charles Spurgeon traz no seu devocional de hoje. Então ele diz assim: esta manhã nossos desejos foram em direção ao crescimento de nosso conhecimento do Senhor Jesus. Talvez seja bom esta noite considerar um tema afim, ou seja, o conhecimento que nosso José celestial tem de nós. Essa foi a bênção mais perfeita, mas antes que tivesse um mínimo de conhecimento sobre ele. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu amo essa passagem, se refere a Salmos 149. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui a correção, mas é um capítulo de Salmos tão lindo, todo ele é a respeito do quanto que nós já somos planejados no coração de Deus ainda antes de existirmos, em dias, em tudo que tiver a respeito das nossas vidas dentro do coração de Cristo, Ele já tinha planejado, né, sobre nós. Sabe quando você planeja ter um filho e você sonha em ser mãe, em ser pai, e você fica idealizando aquela pessoa? Saiba que antes mesmo de você existir, Deus tinha feito esse plano a teu respeito, sabe? É isso que Salmos nos diz. Então eu sou apaixonada por essa passagem. Enfim, ele segue dizendo: antes mesmo que fôssemos um ser no mundo, éramos um ser em seu coração. Quando éramos seu inimigo, ele nos conhecia. Nosso sofrimento, nossa loucura e a nossa maldade. Quando chorávamos amargamente em desespero, arrependimento, e o víamos apenas como um juiz em um soberano. Ele nos via como seus irmãos amados, e suas entranhas ansiavam por nós. Ele nunca confundiu seus escolhidos, mas sempre os contemplou como objetos da sua infinita afeição. Como José sabia que ali estavam seus irmãos, mesmo em posição de autoridade, ele os amava e não quis colocar sobre eles castigo, mas trazê-los para perto. Saber se eles haviam mesmo se arrependido, assim como Cristo faz a nosso respeito. O Senhor conhece os que lhe pertencem e é tão verdadeiro para os filhos pródigos que estão alimentando os porcos como para os filhos que se assentam à mesa. Mas ai de mim, nós não conhecemos nosso irmão real e dessa ignorância resultou uma série de pecados. Fechamos nosso coração a ele e não lhes permitimos nosso amor. Desconfiamos dele e não demos créditos às suas palavras. Nós nos rebelamos contra ele, não lhes rendemos homenagens amorosas. O sol da justiça brilhou e não pudemos vê-lo. O céu veio à terra e a terra não percebeu. Que Deus seja louvado. Esses dias acabaram. No entanto, mesmo agora, é muito pouco os que sabem sobre Jesus, comparando ao que ele sabe sobre nós. Apenas começamos a estudá-lo, mas ele nos conhece completamente e totalmente. É uma circunstância abençoada que a ignorância não esteja ao seu lado, pois não teríamos esperança. Sem Cristo, qual seria a nossa esperança? Ele não nos dirá, nunca o conheci, mas confessará os nossos nomes no dia da sua volta, e enquanto isso se manifestará para nós como não o faz para o mundo. Então, assim como a gente vê na história de José, um homem bom, justo, e que, apesar de nós merecermos, né, seus irmãos merecerem uma justiça, um pulso firme,
Ele os amava e os queria como pessoas arrependidas, né? Não queria colocar sobre eles julgo. Enfim, essa passagem de José, assim como eu digo que a história de Salomão, enfim, a Bíblia inteira ela é cristocêntrica, né? Então sempre tá falando e apontando para um Cristo, um Salvador, um homem misericordioso. Que sejamos como Cristo, que sejamos como José, que sejamos o coração bondoso e que também reconheçamos o nosso Cristo. Seus irmãos não o reconheceram, mas que não aconteça isso conosco, que nós reconheçamos Jesus como nosso Salvador, que possamos buscá-lo, conhecê-lo profundamente. Aí a gente sabe, né? Ele nos conhece. Então, se ele nos conhece, se ele nos conhece, ele nos recebe. E que a gente possa ter essa paz no coração, dormir em paz, porque Cristo nos conhece e Ele só quer saber se nós nos arrependemos. Amém? Vamos orar? Que assim como José reconheceu seus irmãos, mas teve profundo amor e misericórdia por eles, que Cristo seja assim conosco. Que mesmo que quando nós não reconheçamos, ó Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Em Ti, Senhor, que seremos um só, coerdeiros contigo na salvação. Que o Senhor possa cuidar de nós, hoje e sempre, dos nossos sonhos, da nossa noite de descanso e do nosso amanhã. Amém? Boa noite para vocês e até o próximo vídeo.